E a nossa entrevistada de hoje no Conexão Salto Alto é a promotora doutora Alice Arruda e ela vai falar sobre tráfico de pessoas. Doutora, o que é esse tráfico? Quando você me convidou para conversar, e foi um dos assuntos que inclusive eu trouxe para você, porque eu sei que isso acontece. O que é o tráfico de pessoas? Porque às vezes as pessoas que estão ouvindo, isso é tão novo, isso é tão... é algo que está tão distante, talvez, da realidade dessas pessoas, porque é diferente de um furto, de um roubo, próprio homicídio, que as pessoas ali na comunidade, no dia a dia, elas escutam falar no rádio, uma vizinha comentar alguma coisa, é algo que está mais no nosso dia a dia. O tráfico de pessoas não, é algo que nos parece às vezes muito distante, talvez algo de televisão, de internet, e as pessoas ficam achando que isso não existe, mas isso existe. O tráfico de pessoas, o tráfico humano, é quando o objeto a ser traficado é uma pessoa. Por mais estarrecedor que isso possa acontecer, isso existe sim, há números oficiais e tristes acerca dessa situação. O que acontece? Sempre existiu o tráfico humano. A exemplo, nós somos uma nação de história escravocrata, e esses escravos lá em 1500, 1500 e poucos, eles eram trazidos da África de maneira forçada, eles eram subjugados. Então isso não é uma coisa que está acontecendo agora, isso sempre aconteceu. Somente em 2016 é que o Brasil trouxe o tipo penal específico do tráfico de pessoas, alterando o Código Penal. E aí, a partir daí, o Brasil passa a falar assim, tráfico de pessoas existe, juridicamente falando, nós, enquanto Estado-nação, reconhecemos a existência dele e, portanto, temos que combatê-los. E aí passa a existir um tipo penal com a pena e com a descrição do que seria o tráfico de pessoas, entendeu? E o que seria esse tráfico de pessoas? Então, o tráfico de pessoas ocorre quando uma pessoa ou um grupo de pessoas, tanto faz, eles se organizam de qualquer forma, ele está no 149A do Código Penal brasileiro, e essas pessoas se organizam de alguma forma para aliciar, para recrutar, para transportar, para comprar, para alojar, qualquer tipo desse verbo, pessoas se valendo de violência ou de grave ameaça ou de coação, de pessoas e aí tem os fins específicos que a lei traz. Remoção de órgãos, tecidos ou parte do corpo. Parece assustador, mas ocorre, entendeu? Chega lá, essa pessoa tem o passaporte recolhido, passa a sofrer graves ameaças e pode chegar, inclusive, desse tipo penal, que é remover um órgão, um rim, para ser vendido em mercado paralelo. Então, quais são as possibilidades que a lei dá para ocorrer o tráfico de pessoas? Remoção de órgãos ou partes do corpo, submeter essa pessoa à condição análoga de escravo, submeter essa pessoa, essa criança à adoção ilegal ou à exploração sexual. Então, essa pessoa, ela tem a sua liberdade cerceada por ameaça, normalmente, e quando ela se vê, ela está sendo obrigada ou a se prostituir, ou uma criança está sendo colocada em adoção internacional, que foi retirada dos pais de forma completamente ilegal, ou está sendo submetida a uma condição análoga de escravo, trabalhando. Agora, existem dois tipos, de tráficos. O nacional e o internacional. O nacional é o nosso chamado tráfico doméstico. O que acontece? Ele ocorre dentro do Brasil. Um exemplo, tá? No estado do Piauí, do Maranhão, ou mesmo aqui de Mato Grosso, são cooptadas por, eles chamam de gatos, enfim, falam, não, eu arrumei para vocês um trabalho em São Paulo. Vamos comigo, lá vocês vão ter alojamento, vocês vão ter comida, vocês vão ter salário, me dê os documentos de vocês e eu vou levá-los. Aí essas pessoas que às vezes são hipervulneráveis, que estão passando por situações econômicas, entregam tudo na mão daquela pessoa e vão embora para São Paulo. Quando chega lá em São Paulo, são colocados em porões, são colocados em situações análogas à escravidão, não recebem dinheiro, a alimentação é cortada, não conseguem contato com seus familiares porque tem celular apreendido, tem celular recolhido. Por vezes mulheres são colocadas em situação de exploração sexual em grandes locais em que há prostituição e também não conseguem se comunicar com seus familiares, não conseguem sair porque não tem dinheiro, não conseguem sair porque não conseguem embarcar em ônibus, não conseguem embarcar em avião se não tiver documentação, essas documentações elas estão retidas, então isso ocorre, esse é o tráfico nacional. E o que ocorre também? O tráfico internacional, que é quando nós mandamos pessoas para outros países, lá naqueles países
elas vão ser submetidas à escravidão. Outra forma que também ocorre é quando o Brasil é receptor de pessoas, entendeu? E por que Pontes Lacerda passa a ser um local de interesse em termos de governo? Porque nós estamos na fronteira, a entrada de pessoas do país vizinho bolivianos, e que por vezes essas pessoas podem ser uma vítima em potencial desse tipo de crime. Quais os principais fatores que influenciam o tráfico de pessoas? Então, eu diria que os principais fatores de vulnerabilidade são a questão de gênero, que seriam as mulheres, de idade, que seriam as crianças, e os jovens, que eu coloco eles também como extremamente vulneráveis. Agora, como combater esse perigo, mesmo por causa da internet que está aí, o que tem sido feito? Então, eu acho que o principal fator é a informação. Eu acho que quando a gente conversa, porque às vezes quem está ouvindo nem sabia que isso existia, e agora sabendo, pode prestar mais atenção e pode, por vezes, identificar certas situações de risco que essa pessoa não identificaria se ela não tivesse acesso à informação. Por isso que eu acho que é importante, eu quis conversar com você sobre isso, que informação é sempre uma arma na mão da população, em qualquer tipo de situação. E saber que existe esse tipo de situação, que esse tipo de situação ele ocorre, ter acesso à informação já te coloca numa situação de menos vulnerável, tá? Segunda coisa, são aspectos mais práticos. Por exemplo, desconfiar de ofertas de emprego muito esquisitas, não entregar documentos pessoais na mão de terceiros, não entregar sua documentação sempre que for viajar para encontrar com alguém, para aceitar qualquer tipo de emprego, para assumir, informar os familiares, falar, olha, o endereço que eu vou ficar é esse aqui, vocês me acham nesse telefone. São certos cuidados que, por mais que pareçam muito básicos para estar sendo externados pela promotora de justiça, mas esses cuidados básicos evitam de fato que você caia numa situação muito complicada. Como denunciar, doutora? Você pode denunciar procurando a polícia, o Ministério Público aqui da nossa comarca, que fica aqui na Avenida Paraná, 2559, ou mesmo o Disque 100, que é gratuito, você pode fazer essa ligação no Disque 100 e fazer qualquer tipo de denúncia, e a partir daí essa denúncia vai ser encaminhada para os órgãos de segurança, que nós faremos a verificação sobre a situação.